Bem, vamos lá, pessoal. Vamos falar agora um pouquinho da estrutura do nosso projeto, né? Para começar um projeto do zero, sempre tem aquela desconfiança, né? Como é que eu estruturo o meu projeto? Como é que eu organizo? Como é que eu padronizo as pastas onde estão os meus projetos e tal? É, Existe um conjunto de boas práticas que estão envolvidas no processo de desenvolvimento de software e normalmente essas boas práticas elas são encapsuladas em algumas ferramentas que podem nos ajudar a padronizar o nosso código. Dentro do próprio Express existe uma ferramentazinha chamada Express Generator. Então, o que é o Express Generator? É uma ferramenta geradora de aplicativos Express. É uma ferramenta de linha de comando que vai criar o teu projeto Express, pelo menos a parte mais básica dele. E aí já tem algumas padronizações, algumas parametrizações que você pode fazer. Vamos lá. Primeira coisa que a gente tem é uma estrutura de pastas bem definida. Então, o que o Express Generator faz? Ele já cria um projeto pré-estruturado, onde eu sigo alguns padrões. Então, eu tenho uma pasta específica só para guardar as views, que são os arquivos de tela, que vão especificar minhas telas. Eu tenho uma pasta para guardar apenas as rotas que vão responder às URLs que forem tratadas pela minha aplicação. E eu vou ter uma pasta public, que vão ter todos os arquivos públicos. Aí a gente fala de imagem, CSS, JavaScript, tudo que for necessário para a minha aplicação executar e que seja estático, ou seja, que não muda. Tem aqui uma pasta binário que vai ter alguns comandozinhos para a gente executar, que vão ser executados durante a execução da nossa aplicação. E o Express Generator ele já cria essa estrutura automaticamente para a gente e permite algumas coisas. Por exemplo, quando eu estou trabalhando com uma aplicação web, eu vou precisar normalmente lidar com templates de tela. Então, assim, é muito comum dentro de uma aplicação eu ter telas que tem muita coisa em comum, que tem muita coisa parecida. E aí eu crio um template, que é uma base de código, que vão ter alguns pontos onde esses conteúdos eles vão ser substituídos. E a gente vai fazer exatamente isso. A gente vai fazer o uso de um template. O Express Generator ele já suporta a geração do projeto com uma lista muito boa de templates, ou seja, você não está amarrado a um fornecedor de template específico. Ele trabalha com EJS, HBS, HJS, e a gente vai escolher um deles aqui para lidar. Quando a gente está falando de lista de templates suportados pelo Express, na própria documentação do Express ele coloca aqui para a gente uma lista. Deve ter um vídeo aí no canal onde eu uso esse cara aqui, em algum outro vídeo, que é o Marco. Mas tem várias outras opções. Nesse vídeo aqui eu vou usar outra opção de template. E já a gente vai ver qual é, beleza? E eu vou inclusive explicar o que é que o template faz. Mas antes disso, vamos criar o projeto e vamos ver como é que ele é. Eu tenho um projeto aqui já criado, só para vocês verem como é que ele vai ficar depois de criado, né? Vê que essas pastas estão coloridinhas com esses ícones e tal, é porque eu tenho um plugin que faz isso. Eu vou já explicar para vocês quais os plugins que a gente vai usar. Não, vou explicar agora, né? Vamos lá. Eu tenho alguns plugins instalados aqui, mas o primeiro que a gente vai olhar é esse VS Code Icons. Você instala esse plugin no seu VS Code, aí ele vai começar a mudar os ícones dos arquivos e pastas dependendo do projeto. Então, assim, ele vai deixar as páginas de HTML com ícone, de CSS com outro ícone, as pastas vão mudar a coloração e o ícone dependendo do projeto que você esteja desenvolvendo. Então pode ajudar muito a deixar um pouco mais agradável a visualização do seu projeto. Um outro plugin que a gente vai usar aqui é o EJS. EJS Language Support. Esse plugin ele tem um suporte muito bom
a engine de templates EJS, que é exatamente a engine de template que a gente vai usar dentro do nosso projeto. Instale esses dois plugins no seu VS Code e está tudo certo aqui para esse tutorial. Vamos olhar aqui como é que a gente vai criar, como é que a gente vai construir esse projeto, tá? Então vamos lá, vou criar aqui tutorial CRUD. Vou abrir essa pasta. Yes. Deixa eu fechar aqui para não confundir. Então, criei uma pasta. Por enquanto, a gente está lidando aqui com uma simples pasta. Vou transformar primeiro ela num projeto Express. Mas antes disso, eu vou puxar aqui para cima. Express. Primeiro você tem que instalar, né? O Express Generator. Aqui em cima na documentação ele mostra como instalar o Express Generator. É muito importante você colocar esse "-g" no final, porque é ele que vai fazer o Express Generator ele ficar global, ele não vai estar associado a projeto nenhum, ele vai estar associado à sua máquina. Então você vai colocar aqui, vai dar Enter. No meu caso não vai instalar nada, porque já está instalado. Então, pronto. Depois que você fez isso aqui, Express-H. E aí o que é que eu vou fazer? Eu vou digitar Express -EJS. Isso vai fazer com que o código gerado inicialmente ele já esteja configurado para usar a engine de templates EJS. Se você não conhece a engine de templates EJS, a gente vai já falar do que é uma engine de templates, como funciona e vai entrar um pouquinho em detalhes no EJS. Então, criou. Veja que aqui ele já criou um bocado de pasta, já criou uma view com dois arquivos aqui. Criou um routes com o index.js e o users.js. Criou aqui uma pasta public com alguma pasta de imagem, uma pasta de JavaScript e uma pasta de CSS, de style sheet. Criou aqui um arquivo app, que esse aqui é o arquivo principal, é por onde ele começa a execução da nossa aplicação. Vamos aqui no package.json, dar uma olhadinha. Ele criou aqui um projeto com algumas dependências, o Express, obviamente, né? O EJS, que vai ser o template usado nesse projeto. Colocou essa biblioteca debug, biblioteca cookie parser e Morgan. O start ele vai chamar node.bin/www. Vamos ver o que é que tem dentro desse arquivo www. Aqui, ó. Então aqui é um arquivo de JavaScript, né? Um arquivo binário aqui. Quer dizer, não é um arquivo JavaScript mesmo. É um arquivo JavaScript. Aqui tem algumas configurações. Veja que aqui, ó, ele faz o seguinte, ó, se você não especificar nenhuma porta, ele vai usar a porta 3000. Significa o seguinte, você pode configurar o endereço de porta. Depois eu mostro como troca, tá? É só trocando variável de ambiente. Aí é uma integração da tua aplicação com o sistema operacional. Mas aí eu vou explicar mais isso depois. Vamos ver funcionando a aplicação. npm start. Opa. Module not found significa o seguinte, é porque ele cria o projeto, mas eu ainda preciso fazer a instalação dos pacotes, ó. Ele só configurou os pacotes aqui, mas vê que não tem nenhum node modules aqui dentro desse projeto. Então eu tenho que dar um npm install. Criou o node modules aqui. npm start. Pronto, está rodando.
Vamos olhar aqui. HTTP localhost 3000. Tá aqui Express. Se eu botar aqui outra, ó, barra alunos, não vai ter nada porque dá um erro 404. Barra Maria. Tá aí. A única resposta que ele tem aqui é pro barra. E aí no próximo vídeo a gente explica um pouquinho de engine de template e depois a gente volta para explicar como é que esse projeto está funcionando. Então, até o próximo vídeo, pessoal.